A Suprema Corte dos Estados Unidos sugeriu ontem que pode prolongar para depois das eleições o julgamento de Donald Trump por tentativa de permanecer ilegalmente no poder. E sobre esse assunto a gente recebe agora o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo. Bom dia a todos. Bom, esse julgamento, nós falávamos sobre isso ontem, né, Furriela, com o Fabrício Naides, que é um dos processos enfrentados por Donald Trump. Um deles é aquele que ele responde em Nova York, por suborno, e esse na Suprema Corte, por insurreição. Qual é o impacto para ele desse prolongamento dessa resolução, dessa decisão? É uma coisa boa ou ruim para ele? Bom, provavelmente seria melhor já ser julgado, até porque já há uma indicação de uma tendência de que ele teria pelo menos uma vitória parcial caso o julgamento acontecesse agora. De qualquer forma, como ele está com grandes chances, enormes chances, aliás, nestas eleições, ele é o candidato favorito de longe, já que Joe Biden, além de contar com uma baixa popularidade, também nas pesquisas não tem deslanchado. Então, para ele, qualquer tipo de julgamento que fique para após as eleições sempre é algo menos arriscado. Então, como ele está com chances realmente de ser eleito, estando no poder, estando no cargo e tendo essas ações em curso, ele tem muito mais força para tomar qualquer tipo de posicionamento e até mesmo tomar decisões, caso ache necessário, apesar de não serem decisões muito comuns, de autodeclarar-se ou autodeterminar que ele seria isento de julgamentos ou que ele não poderia sofrer punições, já que existe um poder por parte do presidente norte-americano até mesmo de decretar anistias ou de decretar qualquer tipo de questão que envolva a não continuidade de punição de qualquer condenado pela justiça. Esse é um dos poderes que ele teria no cargo, mas há sempre também a força política daquele que, estando no poder, tem em relação a qualquer tipo de questão. O judiciário sempre fica numa posição um pouco diferente ao julgar quem está no poder, até mesmo porque está sendo conduzido pelo voto popular. Então ele fica numa posição melhor em relação a qualquer questão judicial, inclusive a que você mencionou, tendo sido eleito, e ao que tudo indica é o que vai acontecer. Professor, bom dia. Tem denúncia menos grave que pega para o público, para o eleitor, e tem denúncia mais grave que não pega. As pessoas não dão relevância para aquela denúncia, né? Isso depende muito de como as pessoas compreendem determinada acusação. O americano médio, a americana em geral, dão uma importância, pelo menos é o que a gente ouve de lá, dão uma importância grande para essas questões, digamos, particulares, né? Traições matrimoniais, como aconteceu no episódio, por exemplo, do ex-presidente Bill Clinton, né? O senhor acha que isso pode ter algum impacto para ele do ponto de vista eleitoral, mesmo que não haja uma solução sobre o caso, mas a denúncia de caso extraconjugal, de pagamento para que uma mulher não contasse um caso que ele teve com ela, isso tem algum apelo entre o público ou reforça aquilo que ele diz, está sendo alvo de perseguição, porque não querem que ele volte? Esse teu ponto é ótimo, porque o que acontece? A população americana, né, acho que os eleitores em geral, né, varia um pouco de uma cultura para outra, mas em especial lá, já que a gente está falando do Trump, eles gostam mais de avaliar se aquele tipo de julgamento, se eventual condenação estaria relacionada com algo que mostre um comportamento não confiável do mandatário. Então, questões que envolvam mentiras, questões que envolvam posicionamentos considerados não confiáveis, duvidosos, e se as condenações estão relacionadas com questões desse tipo, elas têm muito mais importância. Por isso que essas questões pessoais, de relacionamentos, elas têm uma importância muito grande aos eleitores. Esse é um primeiro ponto. Em relação a outras, que o eleitor considera muitas vezes de que a partir do momento que tinha eleito aquele
candidato, no caso Trump durante a sua presidência, questões que envolvam propriamente a gestão estão relacionadas com um posicionamento que o presidente tinha na época, ele foi o eleito, então algumas daquelas questões são consideradas legítimas. Posso até dar exemplo de outros presidentes que tiveram situação semelhante, como por exemplo o Kennedy, quando determinou a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Foi uma decisão equivocada, porque ela não foi bem sucedida, mas que os eleitores entenderam que era uma decisão presidencial, controversa ou não, era uma decisão presidencial. Então essas questões de fórum íntimo mostram personalidade, mostram se é ou não confiável. Isso aconteceu com o Bill Clinton, muito bem lembrado por você, porque na época, qual foi a análise do eleitor? A análise foi de que ele mentiu, de que ele não disse a verdade, de que ele não era confiável. Então, era essa a leitura. Agora também muito parecido. Mas há também uma outra situação envolvendo até mesmo a personalidade de Donald Trump, que ele, como grande comunicador que é, todo mundo sabe que ele tem uma trajetória na mídia, não só como controlador, mas até mesmo como apresentador, como comunicador, de que ele constrói muito bem narrativas para se defender. E ele construiu, durante a sua trajetória, até mesmo antes da eleição anterior que o levou à presidência, uma de mostrar que ele é perseguido, de mostrar que tentam impedir que ele exerça o cargo, que agora é momento de eleição, por isso que vieram essas questões. Ele é muito hábil também nessa questão. E eu estou fazendo essa análise porque o teu ponto foi muito próprio em a gente falar de percepção de eleitor, não de questão jurídica, de percepção. Então, para o eleitor, você tem isso. Questões pessoais são relevantes para mostrar se ou não confiável, questões de gestão não são levadas em consideração porque ele era o mandatário, e o Donald Trump construiu essa de mostrar: eu sou um candidato forte, por isso estão vindo essas questões. Agora você, Vilela. Professor, bom dia. Professor, na esteira do que o senhor colocou agora, na pergunta do Colombo, o fato de ter como oponente o atual presidente Joe Biden, que tem uma figura talvez um pouco fragilizada, que tem uma figura que não tem uma marca tão significativa como a marca de Donald Trump, poderia acentuar essa escolha, essa preferência ou essa visão de que Donald Trump, apesar das polêmicas, ele seria uma figura mais maiúscula, uma figura mais forte para assumir um cargo de presidente da República? Sem dúvida, não só por conta de Joe Biden não estar num bom momento, por vários motivos, né? A gente vê em questões internacionais realmente uma sucessão de problemas. Para mim, o ápice foi aquela desocupação atabalhoada do Afeganistão, desnecessário, os Estados Unidos dominando o país por 20 anos, podiam ter organizado a desocupação, estava nas mãos do próprio governo e foi da forma como vimos. E aí vai as questões internacionais, Israel, um problema também muito sério, a gente tem acompanhado ali o conflito, um conflito que não tem sido bem conduzido pelo governo americano, na questão da Rússia e Ucrânia, a Rússia com uma sobrevivência inesperada. Então havia uma aposta americana em relação à Ucrânia que não se concretizou. Então tudo isso construiu no imaginário das pessoas, né, um governo seria uma posição frágil em relação a tanto a problemas domésticos, mas principalmente internacionais, que são muito importantes para a agenda norte-americana. E Donald Trump sempre com essa postura mais enérgica. Se a gente lembrar bem, até mesmo durante a gestão, ele mostrou isso. Logo que assumiu a presidência, ele revogou vários atos internacionais, inclusive aquele acordo que faria ali no Pacífico com países como Japão, Chile, etc., para rivalizar com a China. Ele foi lá e revogou, falou: não, os Estados Unidos são fortes. Os Estados Unidos têm uma posição que não depende da correlação com outros estados. Então, concordo com você. Ele mostra um posicionamento forte em um momento que os Estados Unidos, como Estado, se sentem fragilizados internacionalmente e também nacionalmente, em contraposição com quem está no governo, que é diretamente relacionado a essa situação. Isso favorece a sua candidatura e, para questões judiciais, a sua narrativa de perseguição, de que não querem que ele chegue ao poder, de que criam essas situações como embaraços.
Queria agradecer mais uma vez sua participação, professor. Falamos como especialista em relações internacionais, Manuel Furriela, sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, bom fim de semana.